Mistérios aterrorizantes ocultos do Egito que nunca viu. O Egito Antigo fascina a humanidade há milênios, mas por trás das majestosas pirâmides e templos dourados escondem-se segredos perturbadores que raramente chegam ao conhecimento público. Histórias de maldições fatais, câmaras seladas com propósitos sinistros e descobertas arqueológicas que desafiam nossa compreensão da realidade, aguardam aqueles corajosos o suficiente para explorar os cantos mais sombrios desta civilização milenar. A cidade subterrânea perdida de Osíris. Nas profundezas do deserto egípcio, arqueólogos descobriram evidências de uma vasta cidade subterrânea que permaneceu oculta por mais de 3.000 anos. Localizada sob o platô de Gizé, esta metrópole submersa em túneis labirínticos teria sido dedicada ao deus Osíris, senhor do submundo. O que torna esta descoberta verdadeiramente aterrorizante são os milhares de sarcófagos encontrados empilhados nas câmaras mais profundas, muitos deles contendo corpos mumificados em posições que sugerem agonia extrema. As escavações revelaram inscrições nas paredes que descrevem rituais macabros realizados nestes túneis. Segundo as traduções, sacerdotes realizavam cerimônias onde vivos eram enterrados junto aos mortos, acreditando que suas almas serviriam de guias para os faraós na jornada pelo Duat, o reino dos mortos. Equipamentos modernos de detecção sísmica indicam que apenas uma fração desta cidade foi explorada, e muitas câmaras permanecem seladas, protegidas por mecanismos antigos que ainda funcionam perfeitamente após milênios. O livro proibido de Thoth, entre os textos perdidos do Egito Antigo, nenhum é tão temido quanto o livro de Thoth. Diferente dos famosos papiros preservados em museus, este grimório lendário teria sido escrito pelo próprio deus da sabedoria e magia, contendo feitiços que confeririam poder sobre os deuses e os elementos naturais. As lendas advertem que todo aquele que leu o livro foi atormentado por visões terríveis e encontrou um fim trágico. Um dos relatos mais perturbadores envolve o príncipe Neferkaptah, que teria descoberto o livro guardado em uma série de caixas metálicas no fundo do Nilo. Após ler apenas algumas páginas, sua esposa e filho morreram em circunstâncias misteriosas. O próprio príncipe supostamente suicidou-se, mas não antes de deixar um aviso gravado. Aqueles que buscam o conhecimento proibido dos deuses pagarão com suas almas. Fragmentos atribuídos a este texto surgem ocasionalmente em coleções privadas, mas estudiosos que tentaram traduzi-los relataram pesadelos recorrentes e fenômenos inexplicáveis. As múmias gritantes. No Museu do Cairo, escondidas das vistas do público geral, repousam algumas das múmias mais perturbadoras já descobertas, conhecidas entre arqueólogos como as múmias gritantes. Diferente das múmias tradicionais que apresentam expressões serenas, estas exibem rostos congelados em gritos de terror absoluto, com bocas abertas em ângulos impossíveis e mandíbulas deslocadas. A mais famosa é a múmia e desconhecida, encontrada no esconderijo real de Deir el-Bahari, em 1881. O que torna estas múmias particularmente sinistras é o processo de mumificação irregular ao qual foram submetidas. Ao contrário dos procedimentos padrão, estes corpos foram envolvidos em peles de animais consideradas impuras e não receberam os rituais adequados de preservação. Análises forenses modernas revelaram que muitos destes indivíduos foram enterrados vivos ou envenenados com substâncias que causavam paralisia, mas mantinham a consciência. Tratava-se de uma punição reservada aos piores criminosos e traidores, condenados a sofrer eternamente, sem possibilidade de alcançar a vida após a morte. A identidade de algumas destas múmias permanece um mistério. Teorias sugerem
que poderiam ser membros da realeza envolvidos em conspirações contra o faraó, condenados ao pior castigo imaginável, ter seus nomes apagados da história e suas almas condenadas ao esquecimento eterno. O Poço dos Sacrifícios. Em 2007, durante escavações de rotina no Vale dos Reis, arqueólogos fizeram uma descoberta macabra que abalou a comunidade científica. A apenas 300 metros da tumba de Tutankhamon, encontraram um poço vertical de 40 metros de profundidade, repleto de restos humanos. Inicialmente acreditou-se tratar-se de um cemitério comum, mas análises detalhadas revelaram uma verdade muito mais sinistra. Os corpos pertenciam majoritariamente a jovens entre 15 e 25 anos, muitos apresentando fraturas consistentes com quedas de grande altura. Mais perturbador ainda, marcas de cordas nos pulsos e tornozelos sugeriam que foram amarrados antes de serem lançados no poço. Hieróglifos nas paredes próximas fazem referência a oferendas vivas à grande serpente Apófis, a entidade do caos que ameaçava devorar o sol todas as noites. Aparentemente, durante períodos de crise, secas prolongadas, pragas ou derrotas militares, sacerdotes realizavam sacrifícios humanos em massa neste local, acreditando apaziguar as forças do caos. Esta prática contradizia completamente a imagem civilizada que temos do Egito Antigo e foi deliberadamente apagada dos registros oficiais. O governo egípcio selou o sítio arqueológico e poucas informações oficiais foram divulgadas, alimentando especulações sobre o que mais poderia estar escondido naquelas profundezas. A maldição genética dos faraós. Todos conhecem a suposta maldição da tumba de Tutankhamon, mas existe uma maldição muito mais real e científica que atormentou a linhagem real egípcia. Estudos genéticos modernos revelaram que as dinastias faraônicas praticavam casamentos consanguíneos tão extremos que resultaram em anomalias genéticas devastadoras, criando linhagens de governantes que mais pareciam experimentos de horror biológico do que seres humanos saudáveis. Análises de DNA de múmias reais descobriram uma prevalência alarmante de deformidades, ossos fundidos, defeitos cardíacos congênitos, malformações cranianas e condições neurológicas debilitantes. Alguns faraós nasceram com clubfoot severo, pé torto, outros com espinhas bífidas e muitos sofriam de epilepsia e distúrbios de desenvolvimento. A própria família de Tutankhamon era tão geneticamente comprometida que várias gerações produziram natimortos e crianças que não sobreviviam à infância. O mais perturbador é que os egípcios estavam conscientes destas deformidades, mas as consideravam sinais de divindade, não de doença. Representações artísticas de Akhenaton, por exemplo, mostram propositalmente suas características físicas anormais: crânio alongado, quadris largos, abdômen proeminente, que agora sabemos serem resultado de graves distúrbios genéticos. A obsessão por manter o sangue real puro criou gerações de governantes fisicamente debilitados, alguns dos quais mal conseguiam andar ou pensar claramente, mas ainda assim detinham poder absoluto sobre milhões. Os experimentos de mumificação falhos. Nos porões de museus e armazéns arqueológicos repousam evidências de práticas de mumificação que deram terrivelmente errado. Nem toda mumificação era realizada por mestres embalsamadores experientes. Durante períodos de instabilidade, ou quando sacerdotes perdiam conhecimentos antigos, os processos falhavam de maneiras grotescas. Múmias foram descobertas com tecidos internos, em decomposição, apesar do corpo externo estar preservado, criando bolsas de putrefação que eventualmente explodiram, destruindo o corpo por dentro. Outras mostram evidências de mumificação, enquanto a pessoa ainda estava viva ou apenas parcialmente morta. O processo de extração cerebral pelo nariz e remoção de órgãos teria sido realizado em indivíduos ainda conscientes,
possivelmente drogados ou paralisados. Um caso particularmente perturbador envolve múmias encontradas com parasitas vivos, preservados dentro delas. As condições criadas pelo processo de mumificação, combinadas com os materiais químicos usados, permitiram que certas formas de vida sobrevivessem em estado dormente por séculos. Quando estas múmias foram abertas por arqueólogos do século XIX, alguns destes organismos reviveram, causando infecções e doenças em pesquisadores desavisados. O Templo das Torturas Rituais. Escondido nas montanhas do deserto ocidental egípcio, existe um complexo de templos que raramente aparece em guias turísticos. Conhecido entre arqueólogos como o Templo de Sete, este local era dedicado ao deus do caos e da violência. Diferente dos templos majestosos dedicados a deuses benevolentes, este era um lugar de rituais sombrios. As paredes são cobertas com relevos que mostram cenas explícitas de tortura, desmembramento e sacrifício. Em câmaras subterrâneas foram encontrados dispositivos de ferro e bronze cuja única função possível era infligir dor extrema. Correntes ainda presas às paredes, mesas de pedra com canais para drenagem de sangue e instrumentos cuja função os pesquisadores preferem não especular em detalhes. Inscrições descrevem rituais de transformação, onde devotos de Set voluntariamente se submetiam a provações físicas extremas, acreditando que a dor os aproximaria do poder divino do caos. Alguns textos sugerem que prisioneiros de guerra e criminosos eram usados nestes rituais, suas mortes lentas e agonizantes servindo como oferendas ao deus mais temido do panteão egípcio. O local foi deliberadamente destruído e enterrado em algum ponto da antiguidade, como se os próprios egípcios reconhecessem que alguns conhecimentos deveriam permanecer ocultos. As pragas preservadas. Um dos segredos mais perigosos do Egito Antigo está literalmente preservado em jarros selados e tumbas herméticas, doenças mortais que ainda podem ser viáveis. Quando Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamon, vários membros de sua equipe morreram nos anos seguintes, e embora a maldição seja frequentemente descartada como coincidência, estudos modernos revelam uma possibilidade mais científica e igualmente aterradora. Análises de múmias revelaram a presença de patógenos antigos perfeitamente preservados, desde fungos mortais até bactérias resistentes que sobreviveram milhares de anos em estado dormente. Algumas tumbas continham níveis tóxicos de gases acumulados e o ambiente hermético preservou esporos de fungos que causam infecções pulmonares fatais. Quando estas tumbas são abertas, estes organismos são liberados no ar. Mais preocupante ainda, cientistas identificaram evidências de doenças que não existem mais no mundo moderno, ou que evoluíram significativamente. Varíola antiga, tuberculose de cepas desconhecidas e parasitas que não temos imunidade ou tratamentos. Cada tumba aberta é potencialmente uma caixa de Pandora de pragas antigas. Por esta razão, muitas câmaras descobertas permanecem seladas, consideradas perigosas demais para serem exploradas sem protocolos de biossegurança extremos que simplesmente não existiam nas primeiras expedições arqueológicas. Estes mistérios representam apenas a superfície dos segredos sombrios que o Egito Antigo ainda guarda. A cada ano, novas descobertas trazem à luz aspectos desta civilização que desafiam nossa compreensão e, frequentemente, nosso conforto. O Egito que conhecemos dos livros de história, de faraós gloriosos e deuses benevolentes, é apenas uma face de uma realidade muito mais complexa e, em muitos aspectos, verdadeiramente aterrorizante. Nas areias do deserto e nas profundezas inexploradas, incontáveis segredos ainda aguardam,
protegidos pelo tempo e pelo medo daquilo que podemos descobrir sobre nós mesmos ao confrontar o lado mais sombrio de uma das maiores civilizações que já existiu. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever em nosso canal.